Queridos, graça e paz da parte de Jesus, nós queremos dar início a mais um culto ao Senhor. Eu quero convidar você a acompanhar comigo este culto. Chame a sua família para a sala, aqueles que estão no quarto, aqueles que estão na cozinha. Pode deixar os seus afazeres, agora é hora de nós cultuarmos o Senhor. Você pode acompanhar pelo celular, pelo notebook, você pode acompanhar pela própria televisão, se você conseguir fazer a ligação. A televisão sempre é melhor porque tem uma tela mais ampla. Mas de qualquer maneira é bom que você reserve esse tempo para a gente cultuar o Senhor juntos. E que Deus nos abençoe. Abra sua Bíblia no texto que nós vamos dar início a esse culto, que é Efésios, capítulo 1, e nós vamos fazer a leitura do verso 1 até o verso de número 3, para darmos início ao culto. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo. O destaque que eu quero fazer nesse texto está exatamente no versículo de número 3, que diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Com toda essa problemática que nós temos enfrentado nos nossos dias com esse vírus, às vezes os nossos olhos, eles querem enxergar só as coisas ruins. Mas a vida não é assim. Existem muitas coisas boas na vida e Deus tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. E é nesse sentido que eu quero convidar você a cantar comigo o hino de número 63, que diz assim: Quantas bênçãos. Uma vez
Vamos orar? Senhor, nós queremos, no nome de Jesus, pedir que o Senhor aceite este culto. É para Ti mesmo. Que o Senhor fale aos nossos corações. Que o Senhor receba os louvores. Que o Senhor escute as orações feitas aqui e nas demais casas que estão nos acompanhando. E que a Tua igreja, Senhor, seja edificada. E ao terminarmos, Senhor, este culto, nós possamos também nos lembrar que há muitas bênçãos, Senhor, para contarmos. Que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Agora eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no texto de 1 João, capítulo 2, e nós vamos fazer a leitura do primeiro versículo e do segundo versículo. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Existe algo que não tem lugar no coração de Deus, é o pecado. O pecado é algo muito sério. E nós precisamos nos arrepender e colocar a nossa vida diante do Senhor e pedir perdão ao Senhor pelos nossos pecados. Isso não é nada simples, porque isso tem que ser com sinceridade. Há um hino, o hino 74, que fala exatamente sobre isso. Vamos cantar esse hino e depois vamos fazer a nossa oração de confissão. Oremos. Senhor, nós queremos, no nome de Jesus, dizer que nós reconhecemos que somos pecadores e que nós carecemos do Teu perdão. Perdoa, Senhor, as nossas falhas. Perdoa, Senhor, as vezes em que nós pecamos contra o Senhor através de palavras, de pensamentos ou de atitudes. Perdoa-nos, ó Deus. Não permita, ó Pai, que o pecado, Senhor, traga algum benefício
a nós, ao nosso coração. Muito pelo contrário, Senhor. Nós queremos te pedir que o Senhor nos ajude a vivermos de maneira mais santa cada vez para o Senhor. Ficas conosco, escuta as orações, as confissões que estão sendo feitas nesse momento. Nós te pedimos assim, mais uma vez, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Agora, com a certeza de que fomos perdoados, nós queremos louvar o Senhor. E para isso eu convido você a cantar comigo o hino 114, Brilho Celeste. Para a nossa meditação dessa noite, eu escolhi o Salmo 121. Então, pegue a sua Bíblia aí onde você está, abra a Bíblia nesse Salmo que nós vamos meditar nesse momento. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre.
Vamos fazer mais uma oração pedindo que Deus nos abençoe na meditação desse texto. Senhor, nós queremos, no nome de Jesus, agora te pedir que o Senhor fale conosco. Nós precisamos muito que o Senhor nos auxilie nesse momento para compreendermos a Tua palavra, para sermos edificados. Fala conosco, Senhor. Fala com aqueles que estão nos ouvindo nesse momento, aqueles que estão em suas casas. Fala com aquele que está bem, está tranquilo nesse momento. Mas fala também, Senhor, com aquele que está necessitado de uma palavra de consolo, de ânimo. Pessoas que estão com medo nesse momento, estão com dúvidas em seus corações, atemorizadas por esse tempo. Ó Deus, usa essa palavra para levar bálsamo, paz a esse coração. Nós te pedimos assim, confiados, no nome de Jesus. Amém, Senhor. O Salmo 121 é mais um salmo de Davi. Davi escreveu esse salmo. E dizem os historiadores que Davi escreveu esse salmo por ocasião da morte de Samuel. Samuel não era simplesmente um sacerdote ou um profeta para Davi. Samuel era um amigo. E quando Samuel faleceu, Davi ficou muito triste. E mais do que isso, ele ficou abalado. É por isso que ele escreve esse texto. É como se o chão se abrisse debaixo dos seus pés. E ele então se sente só, se sente desamparado. De onde me virá socorro? É assim que Davi se sente. Tem duas palavras que se destacam desse salmo. É a palavra Senhor, que aparece 5 vezes nos 8 versículos, e a palavra guarda, que aparece 6 vezes nos 8 versículos. Então nós já temos uma ideia de qual é o tema desse salmo. O Senhor guarda. É isso que o salmista está nos dizendo. O Senhor é quem nos guarda. Com o tempo, esse salmo também se tornou um salmo cantado pelos romeiros, um salmo de romagem. As pessoas que moravam nos arredores de Jerusalém, ali nos arredores da Palestina, se dirigiam a Jerusalém por ocasião, principalmente das 3 mais importantes festas que havia ali. Era a festa dos tabernáculos, a Páscoa e a festa de Pentecostes. Então os romeiros iam para Jerusalém, iam cantando vários salmos, dentre eles este salmo, o Salmo 121. E era uma viagem perigosa. Salteadores, dias de sol escaldante, frio à noite, o terreno era difícil e eles faziam essa caminhada. Eu quero abordar esse salmo com você na perspectiva desse nosso tempo agora. Nós estamos numa caminhada, todos nós, e nessa caminhada nós encontramos os nossos problemas, as nossas dificuldades. Uma delas é esse nosso momento de pandemia. Assim como os romeiros dos dias de romagens para Jerusalém viviam os seus problemas, hoje nós vivemos os nossos problemas também. O salmo, na sua grande maioria, é uma oração. São orações em verso, em poesia. No Salmo 121, isso fica muito claro quando o salmista diz assim: eleva os olhos para os montes. Porque essa coisa de olhar para cima, de elevar os olhos para os montes, tem a ver com uma postura, uma atitude de oração. Então é mesmo uma oração, mas as orações elas podem ser de confissão, de louvor, de contrição. E que tipo de oração é essa? Que oração é o Salmo
121. Bem, quando nós olhamos aqui para o Salmo, o que nos vem à cabeça é que aqui é uma oração de medo. Medo, essa é uma oração que transparece o medo do seu escritor, de alguém. Você já orou com medo? Às vezes, nós oramos com medo. A oração de medo é mais que uma oração, ela passa a ser um clamor. E o salmista, com medo, ele clama a Deus. E qual era o seu medo? O seu medo era os perigos da viagem. Mas ele chama a atenção de Deus, ele clama ao Senhor e diz: de onde me virá o socorro? E ele mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor. Então, o primeiro verso é essa oração em forma de pergunta. Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E a resposta é: o meu socorro vem do Senhor. Porque o restante do Salmo é todo respostas a essa indagação do primeiro verso, né? Essa pergunta expressa então a possibilidade do perigo. Que perigos são esses? São ladrões, né? Animais grandes, animais pequenos, rastejantes, calor durante o dia, frio durante a noite, acidentes, doenças. Tudo isso fazia parte dos perigos da caminhada dos peregrinos rumo a Jerusalém. Todos nós, irmãos, estamos numa caminhada. Você é um peregrino. Eu sou um peregrino. Nós estamos caminhando para Jerusalém, a Jerusalém espiritual. E é verdade, nessa nossa caminhada nós também enfrentamos os perigos, os nossos problemas. Às vezes a gente enfrenta perigos de morte, perigos de doenças. Algumas doenças são doenças muito graves, acidentes, assaltos, roubos, furtos. Às vezes são tristezas profundas que nos acometem, perdas, algumas delas são irreparáveis. Mas são os problemas que nós enfrentamos. E como os peregrinos, nós olhamos para os montes, para o alto, e nos perguntamos: de onde me virá o socorro? E a resposta está no versículo de número 2, olha aí. O meu socorro vem do Senhor. Ele pergunta e ele mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor. A palavra Senhor aqui é Yahvé. Yahvé é o nome pessoal de Deus. O salmista poderia usar outros nomes para Deus. Deus tem vários nomes no Velho Testamento de acordo com a situação. Ele é chamado de Jeová, de Elohim, de El Shaddai, né? Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Shalom, né? O Deus da nossa paz. Mas aqui ele usa a palavra Yahvé. Esse nome foi o próprio Deus quem disse pela primeira vez. Quando Moisés, lá no Monte Horebe, pergunta: Senhor, eu vou descer ao Egito, e eles vão perguntar quem foi que me enviou, qual é o teu nome? E o Senhor então responde para Moisés: eu sou o que sou. E a palavra ali é Yahvé. O salmista está dizendo, irmãos, aqui que o meu Deus é Yahvé, é o meu Deus pessoal. Ele está sempre comigo. Ele está dizendo assim, nós somos conhecidos um do outro. Ele não usa um outro nome diferente para Deus. Poderia até usar, mas ele prefere usar esse nome que é o nome pessoal. É o próprio Deus quem diz quem ele é. Não são os outros que dizem. É Deus dizendo, olha, eu sou Yahvé. E o salmista diz, é esse Deus quem me trará o socorro.
Ele não tem cerimônia comigo, Ele é da minha intimidade, Ele é da minha casa, Ele está sempre comigo. É o meu Deus pessoal, é o meu Yahvé, Ele é da minha cozinha. Eu não preciso agendar para estar com Ele, porque nós somos conhecidos, nós somos amigos. Ele me garante, porque socorro expressivo eu tenho no Deus Yahvé, no meu Deus pessoal. Agora o salmista diz por que ele pode confiar em Deus. Olha o que diz aí o versículo 1. Porque Ele fez os céus e a terra. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor, que fez o quê? Fez os céus, fez a terra. No versículo 3, ele diz assim, porque Ele não dormita nem dorme. Por que eu posso confiar que o Senhor há de me socorrer, que o Senhor pode me socorrer? Porque Ele fez os céus e a terra, porque Ele não dorme, porque Ele não dormita, porque Ele é guarda. O versículo 5 diz, porque Ele é a tua sombra à tua direita. Então, aqui são os motivos, porque eu posso sim abrir o meu coração, baixar toda a minha guarda e confiar nesse Deus que é o meu socorro. Mas o salmista também, ele vai dizer que os perigos, eles existem, mas que o Senhor nos guarda. Ele diz no versículo 3, Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Ele diz no versículo 6, de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua, né? O frio do deserto. Uma alusão à caminhada do povo de Deus quando saiu do Egito, que de dia tinha uma coluna de fogo. Aliás, de noite tinha uma coluna de fogo e de dia tinha a nuvem que protegia aquele povo. Mas no versículo 7, ele fala assim, Ele me guardará de todo o mal. É muito interessante. É como se o salmista tivesse feito uma lista de coisas ruins que poderiam acontecer com ele na caminhada, e depois, sem lembrar mais de qualquer outra coisa, ele diz assim, não, Ele vai me guardar de todo o mal. Não há mal que seja mais poderoso, que pegue Deus de surpresa, porque Ele pode me guardar de todo o mal. Ele diz no versículo 7, o Senhor te guardará a tua alma. Ele diz no verso 7, guardará a tua saída, a tua entrada, o Senhor te guardará de todo mal. Queridos, esse é o Salmo 121, e eu quero encerrar essa meditação, como de costume, trazendo alguns apontamentos aqui nesse texto para a nossa edificação. O que nós aprendemos aqui que pode consolar o nosso coração? Em primeiro lugar, queridos, eu aprendo aqui que esse salmo é a história das nossas vidas. Nós somos peregrinos, nós estamos caminhando rumo a Jerusalém espiritual. Nós andamos nesse mundo dia a dia, nós fazemos a nossa caminhada, nós vamos vivendo a nossa existência e vamos nos aproximando cada vez mais da Jerusalém espiritual. Todos nós estamos nessa caminhada, todos nós enfrentamos perigos nessa caminhada, todos nós contamos com o cuidado de Deus para as nossas vidas. O Salmo 121 é isso, é a história da nossa vida. Eu acho esse salmo simplesmente incrível, porque nós não lemos esse salmo nos lê. O salmo não fala da vida do salmista, o salmo fala da nossa vida, da nossa existência. Nós entramos nesse salmo porque ele tem tudo a ver conosco. É a nossa oração, é o nosso pedido. Somos nós que levantamos os nossos olhos para os montes. Somos nós que contamos com o socorro do Senhor. Esse salmo, irmãos, é a nossa história. E deve ser. Porque qualquer coisa diferente disso é pecado.
Infelizmente, tem gente que nessa caminhada ele não sabe para onde vai. Ele não sabe para onde está indo. E tem muitos que nem querem saber, né? Aliás, essa é uma pergunta que nós precisamos fazer a nós mesmos. Você sabe para onde você quer ir? Você sabe para onde você está caminhando? Eu quero falar a você, meu amigo. Você que nesse momento de pandemia tem que ficar em casa, tem que pensar um pouquinho, tem que botar a cabeça no travesseiro, às vezes sem sono, e começar a divagar nos seus pensamentos. Você que já andou tão perto do Senhor e agora caminha distante. Querido, é hora de você voltar para o caminho certo. É hora de você apontar para a Nova Jerusalém e dizer, é para lá que eu vou. Todos nós somos peregrinos e precisamos chegar no nosso destino final. Então eu aprendo com esse salmo. Mas em segundo lugar, eu aprendo também que nessa romaria há muito sofrimento. Eu aprendo que esse salmo é a nossa história, é a história das nossas vidas, somos todos peregrinos, mas nessa caminhada há muito sofrimento. No nosso dia a dia nós adoecemos, nós temos notícias trágicas, às vezes somos perseguidos, injustiçados, existem tragédias, às vezes tragédias familiares, às vezes entramos numa depressão e achamos que Deus esqueceu de nós, que estamos sozinhos, de que fomos abandonados, sensação de que Deus não nos ouve mais. São tantas coisas que podem nos acometer. Por quê? Porque nessa romaria, nessa caminhada, nós não estamos isentos do sofrimento. Quantas pessoas, amados, com doenças crônicas, quantos pais com filhos problemáticos, quanta falta de conforto muitas vezes, a gente queria dar um pouco mais para a nossa família, a gente não consegue, isso às vezes entristece o nosso coração. E são tantas perguntas, né? Por que isso, Senhor? Por que aquilo? Eu não tenho resposta para todas as coisas, para todas as perguntas. Eu sei que eu não estou sozinho nessas perguntas, porque até os grandes homens da Bíblia, eles faziam perguntas das mais diversas para Deus. Por exemplo, Elias, ele disse, Senhor, eu queria morrer. Jonas, ele pediu a morte 2 vezes. Jó amaldiçoou o dia do seu nascimento. O próprio apóstolo Paulo diz, olha, eu tenho um espinho na carne. É assim a nossa vida. Eu gosto sempre de lembrar de um dos grandes pregadores do século XIX, que é Spurgeon. Spurgeon, ele era um grande pregador, um homem usado por Deus, mas ele tinha uma depressão terrível. Conta na sua biografia que muitas vezes ele não conseguia nem levantar da cama. Às vezes era dia dele pregar e ele não conseguia sair de casa. E assim como ele, muitos outros. Nós temos períodos de sofrimentos, irmãos, na nossa vida. E esses períodos, eles vêm para nos dizer que o céu não é aqui. Essa terra é terra de aflição. Foi isso que o Senhor Jesus Cristo disse. No mundo tereis aflição. Períodos de sofrimento nos mostram que nós somos frágeis também. Isso é para a gente entender quem nós somos. Às vezes o homem quer ser tanta coisa, o ser humano se acha tão empoderado. Não, nós somos frágeis. Nós somos criaturas frágeis. Você vê que basta um vírusinho desse para fazer com que o planeta todo fique estagnado. É isso. O que Deus está dizendo para todos nós? Está dizendo assim, olha, vocês não precisam achar que são muita coisa, porque vocês não são. Se não for a misericórdia de Deus, irmãos, nós seríamos consumidos. Período de sofrimento nos lembra que
nós vivemos ainda numa natureza pecadora. Isso é resultado do pecado. Antes do pecado, não havia sofrimento. Mas com a entrada do pecado, entra também essa coisa chamada sofrimento. Então, o pecado é isso. O pecado, ele sempre traz consigo essa conta, que é o sofrimento. As provações, irmãos, portanto, elas não são acidentes. As provações, elas são apontamentos de Deus. Deus muitas vezes permite que nós soframos para aprendermos alguma coisa. É isso que o Salmo está dizendo. O Salmo está dizendo que nessa caminhada rumo a Jerusalém, nós, peregrinos que somos, nós enfrentamos sofrimento. Talvez eu esteja falando nesse momento para alguém que está passando por lutas, por provações. Eu quero dizer para você, meu querido, minha querida, que você não é diferente de ninguém. Você é igual a muitos outros que estão sofrendo também. Você não está sozinho, tá? Às vezes a vida nos reserva muitas alegrias também, e nós vivemos períodos bem satisfatórios. Mas não se engane, a vida sempre reserva também aflições. Mas tem de bom ânimo, disse o Senhor Jesus. Eu venci o mundo. E é o que a palavra de Deus nos ensina. Não há, irmãos, sofrimento que seja maior do que as forças que o Senhor nos dá para enfrentá-lo. Essa é a promessa que nós temos. Mas, em último lugar, eu quero encerrar dizendo a você que esse salmo, ele tem tudo a ver comigo e com você, porque nós somos peregrinos. Esse salmo também nos ensina que nessa nossa caminhada tem sofrimento, mas o ensinamento último desse salmo que eu quero trazer a você é que só quem pode nos guardar é Deus. É isso que o salmista deixa muito claro aqui. Deus é quem nos guarda. O Senhor é quem nos guarda. É preciso entender que essa garantia de livramento, de nos guardar, que o salmista fala, não é para vivermos bem aqui. Às vezes nós temos essa ideia de que o Senhor vai transformar as situações de modo a tirar de nós todo e qualquer sofrimento. Não. A garantia que o salmista traz aqui é uma garantia muito especial de que nós vamos perseverar até o final pela graça de Deus. Porque é o Senhor quem nos guarda. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que nós temos um objetivo. Nosso objetivo é a Nova Jerusalém. Ele está dizendo, o Senhor nos guardará até chegarmos à Nova Jerusalém. Que promessa maravilhosa, irmãos. O meu socorro vem do Senhor. Ele não permitirá que os meus pés vacilem. De dia não me molestará o sol, de noite a lua. Ele guarda a minha entrada, a minha saída. Ele guarda a minha alma. Você sabia que há uma progressividade aqui? Olha só, o Senhor guarda os teus pés, o Senhor guarda o teu corpo, o Senhor guarda a tua alma. Por quê? Porque o Senhor tem uma garantia para todo aquele que confia nele. A garantia de que nós vamos perseverar até o final, até a linha final. E isso é maravilhoso, irmãos. Eu fiquei surpreso ao descobrir que a combinação de palavras que são usadas aqui no versículo 3, para dizer que o Senhor nos livra, não tem a ver tanto com livramentos físicos, mas tem a ver com livramentos espirituais. Então, o que o salmista está dizendo é que o Senhor nos guardará de cairmos por causa das injustiças. O Senhor nos guardará da fraqueza espiritual, da opressão do inimigo.
o Senhor guardará a nossa alma. Deus não permitirá que os nossos pés vacilem. Olha o que o Senhor está dizendo. Ele está dizendo que diante de toda essa confusão, diante de toda essa pandemia, o Senhor há de nos guardar e nós vamos enfrentar todo e qualquer momento, toda e qualquer provação, porque são dias diferentes, irmãos. Eu nunca vi uma coisa dessa. Eu nunca vi igrejas fechadas por conta de um vírus. Isso é coisa muito nova para nós, a gente ter que cultuar através da internet, a gente se utilizar desses meios. Por quê? Porque a gente não pode comparecer em um ajuntamento solene. Que coisa incrível! Mas o salmista está nos ensinando que, mesmo diante de toda essa problemática, nós temos uma promessa de que o Senhor segura na nossa mão, de que o Senhor nos faz caminharmos, de que o Senhor nos garante que nós vamos chegar até o final. Ele não está prometendo aqui uma ausência de dor, mas ele está prometendo aqui que o Senhor nos dará graça para alcançarmos o nosso destino final. Queridos, é isso que o Salmo nos ensina. E eu gostaria de pedir que você aquietasse o seu coração, a sua mente, nessa certeza de que tudo está na providência de Deus. Ele nos permitiu essa caminhada, como peregrinos que somos. Ele não nos isenta da dor, mas Ele nos dá graça e nos guarda para chegarmos até o final. Que Deus nos abençoe. Vamos curvar as nossas cabeças e vamos orar nesse momento. Curve a sua cabeça e esteja orando aí onde você está. Senhor, nós queremos, no nome de Jesus, te dar graças pela Tua palavra, por aquilo que ela nos ensina, aquilo que ela nos conforta. Obrigado, ó Deus, porque nós estamos nessa carreira, nós estamos nessa caminhada como tantos outros, rumo à nossa pátria final. E nós temos essa promessa de que o Senhor nos guardará. O Senhor nos dará da sua graça para chegarmos até o fim. Continuas conosco, Senhor, e aplica essa palavra aos nossos corações, em particular, Senhor, aquele coração que está com medo, temeroso, com aqueles pensamentos negativos na sua mente. Ó Deus, derrama do Teu bálsamo sobre essa vida, para que esse Teu servo, esse Teu filho, experimente da paz, paz que excede até o entendimento. Essa é a nossa oração que nós aqui fazemos, no nome de Jesus. E agora, povo de Deus, que a graça do Senhor Jesus, o amor insondável de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo repouse sobre vós e convosco permaneça, hoje, agora e para todo sempre. Amém. Queridos, nós encerramos aqui este culto e queremos agradecer a sua participação, pelo menos nos seguindo, ouvindo. Obrigado por você. Esse vídeo, ele é um vídeo caseiro. Ele é um vídeo feito pela Esté, pela Jéssica, Pedro Filho, a Joyce. Então ele não tem nada de profissionalismo. É a boa vontade. Por isso nós pedimos que você releve algumas falhas que porventura você tenha encontrado. Mas a minha oração é que mesmo nessa simplicidade você possa ser edificado. Tenha uma boa semana. Que Deus te abençoe. Amém.